Você consegue olhar ao seu redor agora? Eu sei que você talvez esteja um pouco cansado, se preocupando com as coisas que deixou lá fora, isso é normal. Mas olha ao seu redor e perceba os privilégios que você tem agora. Você está em um lugar super confortável, com saúde, então valoriza isso como um privilégio. Afinal, quantas pessoas queriam ter estudado e nunca conseguiram? Quantas pessoas queriam ter as oportunidades que você tem, mas a vida não permitiu? Tudo que me magoou, caí na lona, mas me levantei. Nessa vida sofrida, bandida, ferida, mentira. Eu sei que é um pouco difícil a gente se colocar no lugar do outro, mas pensa agora comigo, quantas pessoas na sua idade tiveram sua vida ceifada por conta de conflitos armados, por conta de violência? Quantas pessoas na sua idade estão agora como prisioneiros de guerra, de conflitos entre países que elas não fazem ideia do motivo? Quantas meninas na sua idade simplesmente gostariam de estudar, mas suas culturas não permitem? Tudo que me magoou, caí na lona, mas me levantei. Nessa vida sofrida, bandida, ferida, mentira. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar aqui agora, mas simplesmente não puderam? Você chegou muito mais longe do que pensava ser possível. Você já fez muito mais do que talvez se lembre. Curou coisas que achava que te prenderiam para sempre. Perceba que hoje você não pensa mais em medos antigos que você simplesmente nem conseguia tirar da sua mente. Você cresceu mais do que talvez possa medir. Chegou mais longe do que qualquer um podia acreditar. Você é mais incrível do que você pensa. Você tem sonhos a realizar e se disserem que o seu sonho é grande demais, se disserem que o seu sonho é loucura, feche os olhos e repita para si mesmo: perfeito, eu tô no caminho certo. E o caminho agora é aproveitar essa manhã no seu nível mais intenso. Agora se entregue, se concentre, se dedique e principalmente se divirta. Abusadamente abusada. Eu queria uma salva de palmas pro grupo Ice Crew!
E vamos começar, porque eu tenho muita coisa para falar com vocês. E a primeira coisa é essa, um pacto de entrega. Eu vou dar o meu máximo aqui, eu quero que vocês deem o máximo de vocês também. Vamos lá então, galera, começar o nosso trabalho de hoje. Então preste muita atenção. Muita gente vai chegar lá na prova do Enem e vai se perguntar assim, qual é o tema da redação? A gente não consegue saber. Mas olha para mim, olha para mim aqui agora. Você não precisa saber qual vai ser o tema. Se você tiver uma estratégia para começar todos os temas, e é isso que a gente vai repassar aqui hoje. Então, quero sua atenção máxima agora. Algum tempo, e aí você vai se perguntar assim, profinho, o que eu faço assim que eu encontro o tema da redação? Você vai separar esse tema em duas partes. Quantas partes? Não fala de verdade. Você saiu lá da tua casa para vir aqui, teu local de prova ficou a 400 quilômetros da tua casa. Primeira parte é a expressão-chave, e a segunda parte é a pegadinha. Saia desse cinema com a seguinte convicção: estão querendo me enganar. O INEP está querendo me enganar. E quando ele te dá um tema, ele te dá uma expressão-chave, uma pegadinha. A expressão-chave é aquela que fica famosa. Ou seja, se o tema da redação for, por exemplo, pessoas com deficiência em discussão no Brasil. O tema não vai ser Brasil, o tema não vai ser pessoas, o tema vai ser a expressão pessoas com deficiência, que fica famosa, ou aqui é a origem do problema. E a pegadinha é aquilo que te faz perder ponto. Então vamos fazer aqui um teste, tá? Vamos supor que o tema do Enem seja esse aqui, ó. Impactos da exploração ilegal da natureza no Brasil. Meu Deus, que tema é esse? Você vai fazer o seguinte, você vai saber qual que é a expressão-chave e qual que é a pegadinha. Qual é a expressão-chave? Exploração da natureza. Pode todo mundo repetir comigo? Exploração da natureza. Todo mundo 3. 1, 2, 3 e... Olha, coisa linda. E a pegadinha, se o tema for impactos da exploração legal da natureza no Brasil. Qual que é a pegadinha nesse tema? Quem consegue saber agora e me dizer? Opa, alguém ouviu? Alguém falando aí, ó. Ilegal. Então, eu posso falar sobre o agronegócio que explora? Tipo, posso falar da Friboi, por exemplo? Não posso falar da Friboi? Não posso falar da Friboi, por exemplo. Não posso falar do agronegócio consolidado. Por que eu não posso falar da Friboi nem do agronegócio consolidado? Porque o agronegócio consolidado, ele é legalizado, ele é legal. Então, muita gente vai escorregar. E a pior coisa do mundo que você pode fazer no dia da prova do Enem não é não saber sobre o tema, é interpretar o tema errado. Então, eu vou perguntar de novo, quero que todo mundo responda. É para eu falar de agronegócio nesse tema, sim ou não? Não, porque o agronegócio é uma exploração legalizada. Então, você já está sabendo, tá? Então, as pegadinhas são impactos e era para você estar anotando isso, tá? Porque, às vezes, você fala assim, mas eu não vou dar mole. Eu não vou fugir ao tema porque eu já faço redações. Só que no dia da prova, o universo é diferente. O clima é diferente. Tudo é diferente. E aqui você vai ver muita coisa comigo hoje. A gente vai separar essa minha aula aqui em duas partes. Planejamento e execução. Preste atenção numa coisa. Não é para você chegar no dia da prova do Enem sem ter feito um planejamento do texto. Não é para tu começar a escrever direto na folha. E como é que eu faço um planejamento? Você vai fazer o planejamento CDA. Quem aqui vê algum vídeo meu na internet, então é meu aluno, já ouviu falar de planejamento CDA? Levanta a mão para eu ver. Olha, muita gente. Planejamento CDA, crítica, direito e argumento. Quais que são as críticas, direitos e argumentos relacionados a esse tema ali, por exemplo? A importância da alfabetização de jovens e adultos no Brasil. Alguém sabe dizer, por exemplo, qual que é a palavra-chave desse tema? A alfabetização, porque ela é a origem da discussão, perfeito. E é a palavra que vai ficar famosa. E qual que é a pegadinha? É para eu falar da alfabetização do teu sobrinho que tem 3 anos? Não, porque essa alfabetização do seu sobrinho que tem 3 anos, ela é alfabetização no período normal. Essa, por outro lado, ela é alfabetização no período tardio. Todo mundo que entendeu, o que é alfabetização tardia? É quando a pessoa é alfabetizada fora do tempo normal dela. A alfabetização de jovens e adultos, famoso EJA. Quem já ouviu falar em EJA? Levanta a mão.
Vou pedir muito para tu levantar a mão hoje, tá? Então eu espero que tenha passado seu desodorante, monstro. Crítica principal, direito relacionado e argumentos. Tem que ter, não adianta você chegar no dia da prova sem saber qual é o seu direito. Qual que é o direito? Quem pode me dizer esse tema? Qual que é o direito que está relacionado à questão da alfabetização? Educação. Muito bom, galerinha. Então vamos lá. Crítica principal, a falta de alfabetização de jovens e adultos se mostra grave problema. Era para tu já estar anotando. Quero que você pegue tudo aqui. Nesse aulão vai ter sobre introdução, desenvolvimento, conclusão. Vamos falar sobre as mudanças da Banca Sebrasp. Vou passar alguns modelos ali de desenvolvimento, porque eu sei que desenvolvimento é difícil. Então anota aí, galerinha. Direito é educação e os argumentos. A gente vai usar a técnica demo aí. A galera do presencial meu aqui e os meus alunos ouvem desde janeiro falando sobre demo aí, então vamos ficar bem ligados. Quais que são os argumentos do demo aí? Quem consegue dizer para mim quais são os argumentos do demo aí na ordem? Desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos, invisibilidade. Coisa linda. Então vamos repetir todo mundo no 3, igual uma igreja... Opa, quase que eu caí aqui. Falei da igreja, quase caí. Amém, igreja? Tá repreendido toda a queda. Vamos ler todo mundo no 3 esses argumentos que servem para vários temas? 1, 2, 3 e... Desigualdade, egoísmo, maldade... Não, lê só, estou falando sozinho. No 3, então, a gente, todo mundo, vai. No 3, 1, 2, 3 e... Desigualdade, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos e invisibilidade. Quem já sabe mais ou menos... Dentro do nosso tema, quais são os argumentos nessa lista que a gente poderia usar? Desigualdade. Por que desigualdade? Porque muitos jovens e adultos não foram alfabetizados por quê? Porque não queriam, não quiseram ir para a escola? Não, eles até quiseram ir para a escola, mas não tiveram oportunidade, porque tiveram que trabalhar. Quantas pessoas que você conhece, olha para mim aqui agora, todo mundo. Quantas pessoas que você conhece não tiveram oportunidade de estudar? Você conhece alguém que não teve oportunidade de estudar? Levanta a mão, olha só. Mantenha a mão levantada aí para todo mundo ver. E olha ao seu redor. Olha para o seu redor. Teve muita gente aqui que conhece gente que não teve oportunidade de estudar. Essa pessoa não teve por quê? Porque ela vive em um contexto. Por isso que eu comecei o vídeo aqui dizendo que vocês são privilegiados de estar aqui. Por que são privilegiados? Porque tem gente que não pode estar aqui porque não conseguiu. E além da questão da desigualdade, qual que é o outro argumento que a gente pode colocar para esse tema? Omissão do Estado. O Estado ele deveria desenvolver mais, fazer mais. Na segunda parte do intervalo, depois do intervalo, a gente vai ter uma aula aqui sobre lacunas argumentativas e sobre argumentação. E ali eu vou ensinar você a criticar o Estado do jeito certo. E invisibilidade também é um argumento possível. O que significa invisibilidade? Invisibilidade é quando você luta uma guerra que ninguém vê. Como assim lutar uma guerra que ninguém vê? E quando eu falo lutar uma guerra que ninguém vê, não é só a questão do tema. Olha para cá. Tem muita gente que aqui não consegue se transportar para a redação. Por exemplo, acha que invisibilidade é só a minoria que sofre, invisibilidade só na redação. Não, às vezes nós sofremos invisibilidade. Às vezes você luta uma guerra que ninguém vê. Eu tô aqui hoje, eu tirei 1000 na redação, sou autor de livro, tive alunas nota 1000, hoje eu fui programas de televisão, apareci no jornal, palestrei na Bienal. Hoje tá tudo lindo, você vê isso aqui, caramba, profim, tá lindo. E de fato tô mesmo, né? Bem, autoestima é tudo, senhores. Quase que engulo o microfone. Só que ninguém viu a guerra que eu lutei antes. Escola pública. Muita gente fala assim, cara, não vai conseguir. E eu passei no último lugar da lista de reclassificação do segundo semestre de letras. Eu vou repetir que tu não entendeu. Eu passei no último lugar da lista de reclassificação. Para quem não sabe o que é reclassificação, é aquela lista de sobra de vagas. Porque a universidade já tem, sei lá, 10 vagas. Se não cumprir, aquela sobra é chamada de reclassificação. Então eu entrei na sobra literal das vagas. Só que na sobra do segundo semestre. O segundo semestre é quem não teve nota para passar para o primeiro. E eu passei em último lugar. Ou seja, quase não passei. Porque eu tinha muita dificuldade. E mesmo com dificuldade eu consegui superar. Eu nasci numa família muito humilde, muito difícil a vida. E eu sofri invisibilidade.
E eu não tive o apoio que eu gostaria da minha família. Meus pais nunca me deixaram faltar nada, comida, mas carinho, apoio. Chegar para mim e falar assim, ó, meu filho, fica tranquilo, eu acredito em você. Não, pelo contrário, quando eu passei nessa faculdade de letras, no último lugar da reclassificação do segundo semestre para letras ainda, que é uma nota de corte super baixa, eu fui lá falar com ele, na casa dele. Meu pai já era separado da minha mãe, ele morava do lado da minha casa, com a outra mulher. E aí eu cheguei para ele e falei assim, pai, passei na faculdade de letras, vou ser professor. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, ó, você só veio aqui para contar isso, para poder humilhar a minha mulher, porque ela fez e não passou. Isso me destruiu. Eu não queria me aparecer para ninguém, eu não queria me mostrar para ninguém, eu só queria contar uma conquista. Uma das poucas conquistas que eu tive. E mesmo uma das poucas conquistas que eu tive, a pessoa que era para me apoiar não me apoiou naquela época. Eu sei que talvez, eu não culpo meu pai porque ele também não teve ninguém que o apoiou. Mas só quero mostrar que às vezes você sofre uma guerra que ninguém vê. E aí eu saí da casa do meu pai muito irritado, com muita raiva. É normal sentir raiva. E eu falei, cara, eu não posso usar, eu tenho que superar isso. E nesse ano foi lançada uma música de um cara que eu gosto muito. Eu queria muito, muito que você prestasse atenção na letra dessa música. Yeah, pregador Lua. Contigo eu sei que eu posso suportar, Senhor, pois teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Deus. Trazendo a arca. Yeah. Por isso eu posso suportar. Por isso eu posso suportar. Então vamos lá. Eu sigo em frente nessa estrada eterna, com cicatrizes tão profundas quantas que um arado deixa na terra. Muita pressão está sobre minhas pernas, com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela. Quantas vezes parei porque cansei, quantas vezes chorei porque tive medo, quantas vezes, nem sei quantas vezes, meu bom Senhor, só tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram. Esse é o preço por carregar o peso do concílio, mas eu não desisto. Não vou largar no chão a arca da aliança, pois a marca da promessa está sobre minha testa. Meus pés inchados doem de tanto caminhar, mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar. Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar. No final de tudo eu vou poder dizer que lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Hei de terminar minha batalha em pé. Um dia desses que eu não sei ao certo qual é, isso acontecerá, até lá não deixarei de acreditar que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sendo assim enfrento tudo, tornou-se limpo o imundo, excluído agora é aceitável. Fortaleceu-se o frágil, imaginável, é o que ainda se reserva pros que creem. Maravilhas e vitórias dignas de um rei, então buscarei quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei. Por teu intermédio é que as obtive, mesmo nos dias de crise, dias infelizes. Trarei o recordo que meu Deus vive e não está morto. Seu espírito habita meu corpo, eu estou nele e ele em mim, por isso eu canto. As dores do mundo já posso suportar. Agora. As guerras e aflições. E tá aqui hoje com vocês. Pregador Lua. Contigo eu prova sei que que eu tudo posso certo. suportar, Senhor, Tá aqui hoje com vocês. pois teu poder se a prova de que aperfeiçoa na minha existe fraqueza, limite Deus. quando Trazendo você a acredita arca. que você pode. Yeah. Por isso eu Então eu posso quero que você verdade, suportar. Por isso eu posso suportar. Não existe limite pra você. Então vamos De lá. verdade que não existe. Eu sigo em frente Independente de nessa onde estrada você vem, eterna, com onde você cicatrizes tão profundas quantas que um arado deixa na terra. Muita pressão está sobre minhas pernas, com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela. Quantas vezes parei porque cansei, quantas vezes chorei porque tive medo, quantas vezes, nem sei quantas vezes, meu bom Senhor, só tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram. Esse é o preço A por gente carregar viu então o a peso questão do dos concílio, mas eu não argumentos e desisto. das Não vou ideias, mas largar como no que eu chão a coloco isso arca na da redação, que eu quero que aliança, você pois a marca da acompanhe promessa aí está os sobre minha frutos da testa. introdução. Meus pés Você inchados começar a sua doem de introdução com tanto uma ideia caminhar, mas que vou serve ignorar, para pois vários tenho temas. lutas pra travar. Talvez Deixa venha sangrar, a sua, pois a força que já está vi em mim já pode que é a suportar. Convenção No final de tudo eu Americana vou de poder Direitos dizer Humanos. que lutei o Você bom pode usar a combate, ONU, você pode acabei usar a a Constituição carreira, Federal, guardei você a pode usar fé. o que Hei você de quiser, terminar desde que minha isso seja batalha em grande pé. e Um seja dia que desses que eu abarque não todos sei os ao certo temas. qual Logo é, depois
depois isso você vai acontecer mostrar aqui, até ó, lá por não exemplo, deixarei em de acreditar 1969 que maior é o que está em mim do mais que o que está no relevante mundo. na história Sendo assim mundial. enfrento tudo, A tornou-se Convenção limpo Americana de pro Direitos mundo. Humanos. Excluído Beleza. agora é Depois, aceitável. cujo conteúdo assegura o quê? O direito Imaginável. relacionado. É o É por isso que é ainda se importante você, reserva pros antes que de creem, escolher qual que é o maravilhas e direito. vitórias Depois, dignas ó, de todavia, um o rei, problema... então buscarei. Ou seja, qual é o Quantas problema vitórias do eu tema? puder, Alguém me lembra qual que é o problema do tema Porque da remédio conversação do é tópico? que as obtive mesmo nos dias de crise, dias infelizes. então, o problema Trarei o principal recordo que do meu tema Deus desse vive e podcast não é o está nosso morto. argumento. Seu espírito A habita meu corpo. falta de Eu estou nele e alfabetização. ele Tem me uma por isso palavra eu só que tem, tá As vendo? dores do mundo já posso suportar. Beleza. O problema As do tema impede que parcela da população brasileira pense na prática o já benefício posso firmado na lei de suportar. 1969. Pela força que em Assim, mim a solução do está, problema exige já que se posso combata, ou que se suportar. combata, independente do que vem depois, Já argumento posso 1 e argumento 2. Esse é o fluxo. Você não é para inventar nada. Vai ter uma palestrante aqui que ela vai falar exatamente sobre isso. Muita gente chega lá na prova e quer inventar. Não precisa inventar, monstro. Vai estar tudo pronto. Só você seguir. Introdução, 2 minutos tu faz. Porque a pior coisa da introdução é começar. Quando você começa, tu já se libera. Então, esse aí, se você quiser agora aproveitar esse meu modelo, vai ter muito modelo aqui. E é legal porque a gente tem uma semana até a prova, então tu pode ali, ó, com esse modelo, aplicar os temas. É um modelo que eu criei semana passada e vocês estão tendo acesso a ele. Para fim, beleza, mas como é que eu faço então para colocar isso na prática? Vamos escrever junto aqui agora. Você vai começar dessa forma, hein? Em 1969 foi publicado um dos documentos, um dos tratados, né? Você pode usar a palavra se quiser, mais relevantes da história global, mundial, da história recente. Não precisa usar todas essas palavras do jeito certo, do jeito que tá aqui não, tá? Você pode botar um sinônimo. A Convenção Americana de Direitos Humanos. Dá uma vírgulazinha, cujo o quê, profinho? Cujo conteúdo garante, e você vai dizer o que ela garante. Garante o quê? A educação. No caso desse tema, é educação, tá? Posso colocar garante educação e renda? Renda não tem a ver com esse tema. Beleza. Garante, ao menos na teoria, eu coloquei esse travessãozinho pra gente fazer uma coisa mais bonitinha, tá? A educação. Todavia, o analfabetismo impede que jovens e adultos brasileiros façam o quê? Tenham acesso ao direito, ao tratado. É muito importante que você faça essa retomada, falando de novo do que foi dito antes, tá? O benefício firmado na lei de 1969. E aí você vai fechar o parágrafo assim, ó. Assim, a solução do problema exige o quê? Você pode colocar pressupõe também. Pressupõe que se combata, ou que se repense, ou que se minimize. Não dá para combater a desigualdade, não dá para acabar com a desigualdade, mas dá para você minimizar a desigualdade social e a omissão estatal. Beleza. E aí você completa ali, que eu sempre gosto de completar a linha até o final. Ok. Essa introdução linda. Percebe que aqui a gente está há 10 minutinhos conversando sobre isso. É exatamente esse tempo que você tem que gastar na primeira parte da introdução, tá? Perfeito, profinho. Beleza. E aí alguém vai perguntar assim, e o desenvolvimento? Porque introdução eu já sei. Quem aqui já tem relativa facilidade com introdução? Levanta a mão para eu ver. Olha, então introdução, beleza, já está dominado. Se o Enem tivesse só introdução, quanto você tiraria? 1000. Olha, amém, igreja. Uma pena que nem tem mais coisa, né? Tem desenvolvimento. Alguém chegou para mim na internet e falou assim, o meu problema é só no desenvolvimento, não tem problema com redação. Eu falei, mas desenvolvimento é 50% do texto, lindo. Não minimiza isso. E agora eu queria chamar, e toda vez que eu chamar um palestrante, eu queria que vocês fizessem muito barulho, aplaudissem, tá? Para a pessoa chegar aqui com aquela energia lá em cima. Eu vou chamar uma pessoa que ela já me acompanha, ela tá comigo nos aulões desde o começo, lá 2018, e eu conheci na época que eu dava aula no mesmo lugar que ela dá hoje. E ela é uma professora de filosofia e sociologia que é fora da curva, uma das maiores professoras de filosofia e sociologia no Brasil, caso não sai, e uma das maiores também em altura, que é a Lara Rocha. Então, queria muito barulho para Lara Rocha! Olha, coisa linda! Eu fico muito menor no lado dela. Olha... Prazer, muito obrigado. A gente vai falar sobre os melhores filósofos para usar na redação do Enem.